Entendi sim quanto contexto da aplicação desse método de Kendall-Perna e fase, mas fiquei meio preocupado com a regra do cálculo de probabilidade. Probabilidade de ser estopado. Então, ô Jefferson, esse é um pedaço da coisa. Existe a probabilidade atual e existe a tendência da probabilidade, tá? Quem dita a tendência da probabilidade é o mercado, de acordo com o movimento, tá? Vamos lá, deixa eu desenhar aqui. Por exemplo, se eu estou num rompimento, tá? Se eu estou num rompimento, aqui, o mercado rompeu, tá bom? Não, não tem que ser 70%, ô Jefferson. Não tem que ser 70%, tá? Vamos lá, deixa eu só responder isso seu primeiro aqui, tá? Jefferson, sala ao vivo segunda e terça de manhã, que é quando eu faço. Desde o 1º de novembro do ano passado aqui. Mais de um ano, tá? De relatório. Olha a minha taxa de acerto, 58%. Eficiência. Aqui, ó. Eficiência. 19% minha taxa de erro. Em 68 operações. 22 0 a 0, 58% vencedor. Não tem que ser maior que 70%. Você tá caindo, Jefferson, na mentira que te contam do risco retorno. Porque você está considerando só o risco inicial. Você está considerando a relação de risco-retorno inicial, stop inicial e alvo inicial. Quando na verdade você tem que considerar o que realmente acontece. Você tem que considerar o risco real. De nada adianta você entrar numa operação, por exemplo, de 500 pontos de stop inicial e usar sempre esse 500 pontos de stop inicial para calcular seu risco-retorno. Se esses 500 pontos acontecem em uma a cada 100 operações. Porque na média das suas operações vai acontecer uma operação 50, outra 100, outra 200, outra 150, outra 300, outras... Entendeu? Se você usar sempre o 500, você não está usando a realidade, você está usando a projeção de risco máximo. Mas se ela acontece na minoria das vezes, sei lá, 1% das vezes, por exemplo, no caso dos rompimentos, onde a gente tende a estopar 1% das vezes no stop inicial, não faz sentido eu considerar esse stop inicial para calcular meu risco-retorno. Não faz. Ou seja, a minha relação de risco-retorno real é muito melhor do que a relação inicial. E isso faz com que eu não tenha que ter uma taxa de acerto maior do que 70%. Tanto é que eu não tenho, é 58%. Eu erro 19%. E aqui vem o segundo erro que você foi induzido a pensar, Jefferson, que é o seguinte, tá? Que é o seguinte, pensar na taxa de acerto. Você falou, precisamos sair positivo, tem que ser mais que 70%. Não tem. Não tem. Você pode sair positivo com 20% de acerto. Você vai falar o quê? Você tá louco, Renan? Não, eu não tô louco. Sabe o que é importante? O importante é não ignorar isso aqui, ó. O importante é a relação que você tem entre esse e esse. Se eu pegar a calculadora aqui, ó, e olhar quantas vezes mais eu acerto do que eu erro, né? Ou seja, 58,82 dividido por 19,12, olha lá. Eu acerto mais que 3 vezes o que eu erro. Se eu acerto mais que 3 vezes o que eu erro, eu posso operar com uma relação de risco-retorno negativa das minhas operações. Vamos olhar qual que é a minha relação de payoff? Qual que vocês acham que é a minha relação de payoff? Qual que é a minha relação de risco-retorno das minhas operações? Por quê? Porque eu considero o risco real. Minha relação de risco-retorno das operações é 1 para 1, cara. Eu acerto 3 vezes o que eu erro. Eu não preciso acertar 70% para ser positivo. Eu posso acertar 20%. Posso acertar 15% das operações. Se eu errar só 5%, eu saio positivo. Claro que aí eu tenho que olhar custo, aquela coisa toda e tal, mas arredondando aqui, entendeu? Tá aqui, tá na tela, entendeu? Tá aqui, tá na tela, são os calls executados. Tá aqui. Entendeu? Não cai nessa, cara. Não cai nessa de olhar para a relação de risco-retorno inicial e usar o risco inicial para tratar todas as operações. Vamos generalizar tudo, então, e usar sempre o risco inicial. Porra, se o risco inicial acontece na minoria das vezes, vai ter um trade que vai dar o stop cheio? Vai, lógico que vai. Mas eu tenho que olhar para a média, eu não posso olhar só para ele. Eu tenho que olhar para a realidade. A realidade, o que está no meu relatório é isso aqui. Então, assim, essa relação que você mencionou é a probabilidade atual do mercado, tá? Ou seja, com essa relação de alvo e de stop inicial, tá? Vamos voltar porque eu ia desenhar aqui, ó. Vamos supor que eu queira comprar aqui, tá? Comprei, por algum motivo, comprei aqui.
Coloquei meu alvo 200 pontos para cima e coloquei o meu stop 200 pontos para baixo, tá? Aleatório, aleatório. Sem motivo, fui lá e pau, aleatório. Eu tenho 50% de chance no longo prazo, somando N entradas aleatórias, 50% das vezes o mercado vai bater aqui, 50% das vezes ele vai bater aqui. É só você testar. Faz um robozinho para testar aí. No longo prazo, você vai tender pro 0 a 0. Se você melhorar a sua relação de retorno sobre risco, ao invés de 200 pontos, você usar 400 pontos, você está fazendo um 2 para 1, né? Positivo. Aí você vai pensar assim, ok, se acertar 50%, vai ser positivo, né? Porque vai acertar uma, errar a outra, mas quando ganhar, vai ganhar o dobro do que perde, né? É uma relação de payoff positiva, com 50% para cada lado, vai sair positivo. Não é isso que a gente pensa? O que não te falam sobre essa questão do risco-retorno, que eles pintam isso como isso sendo a solução do negócio inteiro, o que não te falam é que você não vai mais bater 50% das vezes aqui em cima. Você vai bater aqui em cima, né? A soma disso aqui é exatamente aquele cálculo que você fez, né? Que é o 600 pontos dividido por 400. É 400 dividido por 600, desculpa. 400 dividido por 600. 66% das vezes você vai bater aqui. 33% das vezes você vai bater aqui. Em entradas aleatórias, pessoal. Em entradas aleatórias. Tá? Em entradas aleatórias. No momento da entrada, aqui, se eu uso essa relação de risco-retorno, no momento da entrada, a probabilidade de bater os 400 pontos de alvo é isso, 33%. O que acontece? O mercado anda. E aí, de repente, pode acontecer do mercado fazer isso aqui. E agora, o preço atual aqui, ó, olha onde está o preço atual aqui, ó. O preço atual aqui tá a 200 pontos do meu alvo. E ele tá a 400 pontos do meu stop. Ou seja, a probabilidade mudou. A minha entrada continua ali embaixo, a minha entrada continua aqui nessa linha rosa, onde eu desenhei. Mas a probabilidade agora é outra, porque o preço está mais próximo de uma ordem e mais distante da outra. É mais provável, quanto mais próximo da ordem ele está, mais provável é que essa ordem seja executada. Quando que chega em 100% de chance da ordem ser executada? Quando ela é executada. Por isso que quanto mais próximo ela está, mais provável ela ser executada. Só que isso sozinho, melhorar essa relação de risco-retorno, não faz com que você saia da fase de perdedor ou da fase de empatador, com entradas aleatórias, não faz que você vire vencedor, só porque melhorou o payoff. Porque você vai abater probabilidade. Quanto mais distante a ordem está, mais improvável ela ser atingida. Antes da ordem do lado oposto. Então, o que acontece? A gente usa a análise para entender quando que essa probabilidade tende a se desenvolver contrário ao nosso movimento e quando ela não tende. Um exemplo bem fácil para vocês entenderem. Mercado lateral rompendo para cima. Comprei esse rompimento aqui. Comprei. Botei o meu alvo 200 pontos para cima e botei meu stop 200 pontos para baixo. Qual que é a minha probabilidade inicial no momento da minha compra? Qual que é a minha probabilidade inicial de conseguir um ganho? 50%. E a probabilidade dessa ordem de baixo ser acionada, 50%. Porque as distâncias são as mesmas. Só que aqui vem o segundo ponto da probabilidade, que é a tendência. Há uma tendência a essa probabilidade se deslocar para um lado ou para o outro? Tem. Que é o quê? Há uma tendência a não acontecer reversões abruptas. Porque já mostrei para vocês, através de estudos estatísticos, que quanto maior é o deslocamento do movimento, menor é a chance de uma reversão abrupta. Ou seja, há uma tendência de que esse 50% aqui, ó, não cresça. Porque esse 50% só vai crescer se o mercado se aproximar da minha ordem daqui de baixo. E se há um movimento onde é improvável o mercado produzir um movimento vendedor, é improvável isso aqui crescer. Se o mercado vai desenvolver para cima ou se ele vai lateralizar, eu não sei. Mas eu sei que o mais improvável é isso aqui crescer. E isso basta para eu fazer uma boa operação. Porque eu sei que eu não estou fazendo uma entrada aleatória. Eu estou fazendo uma entrada apoiado na probabilidade. É por isso que eu falo para vocês, esse negócio de decoreba, eu decorei que no padrão tal, X% das vezes o mercado dá gain, X% das vezes ele dá stop. Isso não é probabilidade. Probabilidade é isso aqui, ó. Por quê? Porque no meio do caminho tudo muda.
Você não sabe se o mercado vai fazer isso aqui, você não sabe se ele vai lateralizar, você não sabe se ele vai brecar e depois reverter, se ele vai fazer uma reversão abrupta. A única coisa que você sabe é a reversão abrupta é o menos provável. Entenderam? E se vocês testarem riscos retornos aleatórios em entradas aleatórias, vocês vão ver que o negócio tende para o 0 a 0. Então, assim, esse entendimento é muito importante. Isso aqui é a base de probabilidade do meu método. Quem entendeu isso aqui, lá no RPA a gente destrincha isso aqui, e aí aplica isso e fala e vai longe, né? Isso aqui ainda, né? Mas quem entender isso aqui, vai entender como é que o Renan tem uma relação de risco-retorno 1 para 1, quase negativa, e não acerta 1 zilhão%. Não acerta nem 60%. Mas eu não preciso acertar mais do que isso. Por quê? Porque eu erro muito pouco. Eu acerto mais que 3 vezes o que eu erro. Não precisa acertar 70 com 1 para 1. Entenderam?